Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal para membros. Hoje nós vamos falar sobre Ogunjá, Orôs, fundamentos e assentamento, tá? Bom, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e ele fica muito grande. Então eu vou ser direto ao ponto, vou ser curto, grosso, tá? E se ficar alguma dúvida ou quiserem que eu aprofunde no assunto, me digam, tá? E aí depois a gente pode fazer um outro vídeo, fazer uma discussão no grupo, enfim, ou até mesmo você me manda no privado, no particular. Quem é o Ogunjá? Vamos começar por aí. Ogunjá, ele é controverso, tá? Por quê? Porque no Brasil ele é tido como Ogum que tem fundamento com Iemanjá, com Obatalá, com Okô. É um Ogum que é ligado com a agricultura. E na África, o Ogum já é tido como um Ogum feroz, furioso, né? Que vai para a guerra e que come cão selvagem, né? O Já vem de Ajá, que é de cachorro, tá? Como a gente pratica o culto afro-brasileiro, né? E são divindades que estão sendo cultuadas no Brasil há mais de 200, 300 anos, né? A gente tem que fazer um culto aí de preservação. Então eu vou passar aqui para vocês os fundamentos e concepções de Ogum já desde a nossa perspectiva das religiões de matriz afro-brasileira, tá ok? Então Ogum no Brasil, por exemplo, não come cachorro, né? A gente não vai matar cachorro para Ogum, isso é até um crime. E segundo, por exemplo, o cachorro que Ogum come na África não é o cachorro doméstico que a gente tem dentro de casa, é o cão selvagem, parece até com um lobo, tá? Então Ogum já é uma qualidade de Ogum, é um Odu, é um caminho de Ogum, tá? Aqui no Brasil, ele é muito ligado a Oxoguian, Oxalá, Iemanjá, a Orixá Okô, e é um orixá muito ligado à agricultura, tá? É um Ogum que é ligado à agricultura e à defesa também ali do Palácio Oxalá. Como assim, Rafael? É um orixá, então, que vai ter atuações em vários campos, tá? Existem pessoas iniciadas de Ogunjá, aonde você arruma Ogunjá para ela. Existem aquelas situações que as pessoas têm que arrumar, por exemplo, é, um Ogum para elas, ou às vezes é do caminho do sacerdote, aí acaba sentando um Ogum que não é Ogum da casa, por exemplo, tá? É um Ogum que ele é assentado, por exemplo, a pessoa, porque ou ela foi iniciada, ou ele pode ser assentado para casa, né? Para casa em geral. Por quê? Porque ele vai entrar como um componente mais da defesa espiritual, né? Da segurança espiritual e energética daquela casa, daquele axé, né? É um Ogum que também está ligado à questão da multiplicação, da fartura, da abundância alimentícia dentro daquela sociedade, dentro daquele axé, dentro daquela casa, né? Então, é uma energia ligada aí tanto à abundância, da fartura da comida, né? Que a casa, as pessoas que vão ali àquela casa, né? Bós que fazem para clientes, para os filhos de santo, para ter abundância e prosperidade, pode ser utilizado esse Ogum, porque ele tem esse caráter de multiplicação que a agricultura tem, né? Então você planta um milho, do milho dá um pé de milho, que dá várias espigas de milho, daquelas espigas de milho ali você consegue fazer um milharal, né? Ou alimentar muitas pessoas. Então, o Ogum que entra como defesa espiritual e energética da casa, protegendo astralmente aquela casa, aquele axé, tanto de ajoguns, né? De espíritos negativos, de demandas, de coisas nesse sentido. E também ligado aí à abundância, à multiplicação na casa, tá? Inclusive, como eu disse, a gente quando faz ebós de prosperidade, ebós de fartura, de abundância, tanto para cliente quanto para filho, né? A gente usa Ogum, a gente usa Oxóssi, os famosos Olodés, caçadores, né? E esse Ogum entra nessa concepção, tá? Então essas seriam as funções deste Ogum. Esse Ogum, ele usa verde, o verde mariô, o verde folha, né, leitoso, ou se não azul com corais brancos, né? Aquele azul do Ogum com uma ou outra seguizinho ali branco, ou as firmas brancas, né? Mas é um Ogum que na tradição a gente em essencial coloca, é, pelo menos na minha família, a gente coloca verde nele, tá ok? Então, falamos, né? Ogum já é um Ogum ligado à defesa espiritual e proteção da casa, ligado à agricultura, à multiplicação, né? É um Ogum que usa verde na nossa tradição, na tradição brasileira.
fundamentos com Iemanjá, com Oxalá, com o Orixá Ocô, tá? E aí, a gente vai falar agora um pouquinho do assentamento. Como é feito o assentamento desse Ogum? Bom, o assentamento de Ogum, ainda mais que seja, a gente tem odus, ou seja, caminhos, né? Qualidades diferentes de Ogum, eles basicamente são as mesmas coisas, né? A particularidade desse Ogum é que ele tem que levar ferramentas, tá? Como assim, todo Ogum leva ferramenta? Não, nem todo Ogum leva ferramenta. Às vezes a gente coloca ali, como é que chama? Ferradura, coloca parafuso de ferro, coloca uns facões ali, coloca mais outros pedaços de ferro, mas isso acaba não dando a particularidade desse Ogum. Como é um Ogum muito ligado à agricultura, então esse Ogum necessariamente ele tem que ir paz, enxada, picareta, serrote, rastelo, né? Além de, por exemplo, bigorna, ferradura. É muito comum, então, as pessoas que vão assentar esse Ogum, eles compram uma ferramenta de Ogum, que naquela ferramenta, ela parece um chuveirinho, que ela é um ferro, que depois parece um guarda-chuva, perdão, né? E ela faz assim, e ali vai pendurando várias ferramentinhas, tá? Essa é a ferramenta clássica do Ogum já. Algumas, inclusive, trazem um pombo em cima, né, dessa ferramenta. Por quê? Por causa da ligação dele com o Xolufã, né, com Oxalá, tá? Então você pode montar esse assentamento, né, com os ferros tradicionais, você pode colocar ali ferradura, você pode colocar parafuso de trilho de ferro, você pode colocar ali miniatura de espada, miniatura de facão, né? E miniaturas de todas as ferramentas da agricultura, ou você pode diretamente comprar uma ferramenta, um ferro já pronto e adicionar essas outras coisas ali no IBA, tá? O que leva nesse ferramento, nesse assentamento além de ferro, né? Então você pode montar ele num alguidar, tá? Numa panela de barro, em algo nesse sentido. Eu já vi gente que faz assentamento em roda de carro, de ferro. Pode ser feito também, se você gostar dessa estética, né? Então você vai colocar ali, a primeira coisa é para colocar, né? Para servir de suporte para o assentamento. Ou uma panela, ou um alguidar, ou uma roda de ferro, por exemplo, tá? Dentro desse assentamento, o que vai? Ele tem que ir azogue, ele tem que ir iquins, que são os caroços de dendê, e ele tem que ir, como eu disse, uma peça de chumbo, tá? Aí as pessoas vão falar que o chumbo não tem nada a ver, eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que a gente falou, que ele tem que ir dentro do assentamento, então, né, ele tem que ir iquins. O que são iquins? Os iquins são os cocos do dendê. Então você pode colocar 2, 3 ou 7 iquins, né? Dependendo aí do que você vai fazer. Da sua escolha, do que você acredita que seja o Odu de Ogum, tá? Eu geralmente coloco 3 ou 7, tá? Mas eu já vi com 2, ou só com 2, ou só com 3, ou só com 7. Então você pode comprar o iquim comum do dendezeiro, pode inclusive ser pego, não precisa ser o iquim de Ifá, que vai fazer o assentamento de Ifá. Porque existem iquins, ou seja, o caroço do dendê chama iquim. Existe ele de 3 olhos ou de 4 olhos, né? O de 3 olhos, ele é baratinho e é o que você pode usar para Ogum. O iquim de 4 olhos, que é de assentamento para Ifá, ele é mais caro e mais difícil de achar, tá? Você pode colocar lá dentro também azogue. Como é um assentamento que não tem como você emassar, o azogue ele não pode ficar ali solto, né? Para quem não sabe, azogue é mercúrio, tá? Então o que a gente faz para poder arrumar esse Ogum e o azogue não ficar ali solto, né? A gente coloca uma gota de azogue num vidrinho ou mesmo na cápsula que ele já vende, né? E pega essa cápsula e envolve ela numa bola de argila e deixa secar. E sempre tem muito cuidado, tá? Então iquim, azogue e uma ferramenta de chumbo. Pode ser um pombo de chumbo, pode ser uma bigorninha de chumbo, tudo em miniatura, porque o chumbo, ele é um metal terroso, né? Que ele traz bastante aterramento para esse ibá, tá? Então você pode colocar, então, iquim, além do iquim, azogue, né? As pecinhas de chumbo,
miniaturas de ferramenta que não estão na ferramenta, ou seja, rastelo, foice, essas coisas, várias miniaturinhas, tá? O ferro do Ogum por si, pode colocar parafuso de trilho, pode colocar ferradura, tá? Isso tudo vai nesse Ogum. Basicamente, esse Ogum leva isso, tá? Ogum leva Otá, nem todo mundo coloca Otá em Ogum. Eu já vi pessoas que colocam Otá em Ogum e pessoas que não colocam Otá em Ogum. Eu nunca coloquei Otá em Ogum, né? O que eu coloco são minérios de ferro. Mas se você quiser colocar um Otá de rio, pode, tá? Inclusive, na Nigéria existe um rio dedicado a Ogum. Então pode colocar um Otá de rio ali, se você gosta de Otá. Porque senão tem gente que vai ver e falar, cadê o Otá do Ogum? Né? Então, coloca ali um Otá caso você queira, né? Não vai ter problema se você gosta de pôr Otá em Ogum, colocar Otá em Ogum, tá? Esse Ogum, ele leva bastante Mariô, muito Mariô, tá? É um Ogum que, depois que você faz ali o orô desse Ogum, você tem que botar muito Mariô nele, tá? E depois ele vai sempre ficar coberto de Mariô, né? Em toda festa de Ogum, ou anualmente, você renova esse Mariô. Esse Mariô, ele vai ser colocado para cobrir o assentamento, né? Para cobrir todas as ferramentas, ou seja, você não vê as ferramentas. Por quê? Porque ele está coberto de Mariô. Tá? É um Ogum que você só vê o que está lá dentro quando você tira o Mariô dele. É um Ogum bastante, como eu posso te dizer, ele fica bastante coberto de fato de Mariô. E dentro do assentamento, além do Mariô por fora cobrindo, a gente coloca muitas taliscas de Mariô dentro desse assentamento. Tá? Como assim taliscas de Mariô? Quando você vai pegar a folha da palmeira para desfiar e fazer o Mariô, né? Ou seja, aquelas folhas de coqueiro desfiada, você tira aquele pau que tem ali no meio, aquela nervadura que tem ali no meio, né? E aí o que você faz com essa nervadura? Você pega ela, deixa secar e depois coloca dentro do assentamento todas essas nervaduras. Você pode deixar tanto solta, quanto você pode fazer elas todas juntas assim e amarrar elas como se fosse até uma vassourinha mesmo, tá? Isso fica dentro do assentamento desse Ogum, tá? Depois disso, pro lado de fora, fica só uma quartinha com água, tá? Então vamos recobrar o assentamento desse Ogum. Esse Ogum, você vai ter um alguidar, uma panela, né? A ferramenta desse Ogum, tá? Com mini ferramentinhas ali. Se você quiser colocar mais outras mini ferramentas, miniaturas de ferramenta dentro do Ibá, pode. Você vai colocar Iquim, vai colocar azougue, né, dentro da bola ou dentro de um vidrinho, de uma bola de argila ou dentro de um vidrinho, para isso, né, não espalhar ali dentro. E as peças de chumbo, como eu disse, pode ser um pombo, uma bigorna ou os dois, como você preferir, tá? Então esse é o assentamento desse Ogum. Não vai corrente, não vai cadeado, tá? Não vai algema, não vai nada disso nesse Ogum, tá? Vai ferramentas ligadas à agricultura. Se você não quiser comprar a ferramenta do Ogum já, você pode fazer só com as ferramentas. Mas como eu disse, o Ogum pode ficar muito grande, tá? Não existe Ogum sem facão, sem obé, né? Então, nessas ferramentas tem que ter ali um que seja um facão, uma mini ferramenta, ou você colocar um facão, por exemplo, ou um obé para algum dentro do assentamento, tá? Então vai enxada, rastelo, picareta, serrote, pá, né? Tudo isso de ferramentinhas ligadas aí à agricultura, tá ok? Vamos falar então agora das comidas para esse Ogum, tá? Para depois a gente falar como que faz o assentamento. Esse Ogum come grãos, então você vai servir grãos para esse Ogum dos 3 tipos, tá? Você vai servir para ele um pratinho de grão torrado na mesa, você vai servir um pratinho de grão refogado no dendê, né? Refogado no dendê, e você vai servir um pratinho de grãos germinados, ou seja, de molho de um dia para o outro, tá? Que grão? Feijão fradinho, feijão preto e milho de galinha, tá? É o que a gente mais usa para Ogum. Então você vai você pode colocar feijão preto, milho de galinha e feijão fradinho e torrar tudo junto com um pouco de sal e faz aquele prato colorido dos 3 grãos torrados, tá? Ou você pode fazer um prato, uma alguidar de cada grão, como você quiser. Eu sou econômico com as minhas coisas, então eu faço um só com tudo, né? Os 3 grãos ali torrado com sal, tá?
Depois, os 3 grãos refogados, tá? Então, você pode, por exemplo, pegar o feijão fradinho com o feijão preto e o milho de galinha, também misturado e refogar com bastante dendê, cebola e sal, tá? Ou você pode fazer separado, ou pode colocar só o feijão preto refogado mesmo no dendê, tá? Um pouquinho de feijão preto refogado no dendê. Lembrando que os refogados, tá, são feitos com o grão com muito pouco cozimento. Você não cozinha o grão a ponto dele desmanchar. Então o que a gente faz? A gente geralmente deixa eles de molho de um dia para o outro, tá? A gente geralmente faz isso, deixa de molho de um dia para o outro, escorre a água e dá uma leve fervura nele. Não é como para desmanchar para comer não, tá? E os grãos crus, né? Apenas crus de molho, tá? Então você vai pegar os grãos, você pode colocar de molho separado, um pouco desses grãos você cozinha para fazer os grãos refogados e o outro pouco desses grãos você deixa ali para servir eles crus, apenas ali molhados, que isso é para germinar, tá? Então aqui a gente serve para esse algum grão torrado, grãos, né, levemente cozidos e refogados e grãos apenas crus de molho, deixa de molho de um dia para o outro, que é para ele inchar, né, para simbolizar ali a germinação, tá ok? Porque como eu disse, esse é um ogum da multiplicação, né, da abundância, da prosperidade na nossa casa, tá ok? Feijão, milho de galinha e feijão fradinho, feijão preto, milho de galinha e feijão fradinho, tá? Inhame, esse ogum come inhame de todos os tipos, então você vai fazer para ele inhame, 2 inhames, por exemplo, ou 3 inhames. Você pode pegar, por exemplo, 3 inhames assados, né? Assar no forno, assar na boca do fogão ou assar numa fogueira, numa churrasqueira, tá? Você assa ele com casca e tudo, e depois você parte ele no meio e rega rega um inhame, ou seja, 2 partes com dendê, 2 com mel, tá? E 2 você coloca um pouquinho de uage, coloca as 6 partes ali num alguidar para servir para Ogum, por exemplo, tá? Depois você vai fazer o paliteiro de Ogum. Você vai pegar um inhame, né? A gente fala inhame, cará. Você sabe qual que é o inhame do Ogum. Vai assar do mesmo jeito que o outro, mas em vez de partir no meio e temperar, o que a gente faz? A gente pega os taliscas de mariô, as nervaduras, né, do mariô, ou seja, os pauzinhos da folha da palmeira que você tirou para desfiar o mariô, e espeta, faz um paliteiro desse inhame com as taliscas de mariô, tá? Depois você vai fazer para ele inhame assado e pilado, tá? Então você vai assar o inhame, vai tirar a casca, vai ficar só com a parte branca, vai amassar isso no pilão, tá? Com um pouquinho de mel e um pouquinho de dendê, né? Faz 2 pratinhos, um com um pouquinho de mel na massa, o outro com um pouquinho de dendê na massa, tá? E você também vai fazer inhame cozido, pega um inhame, descasca, corta em cubos e cozinha, tá? Então vamos relembrar aqui, 3 inhames, né, assados diretamente com casca e tudo, depois parte no meio, né, rega 2 com dendê, 2 com mel e 2 você coloca o alho e serve num prato para algum, né, num alguidar ali. Depois um outro você vai fazer um paliteiro, né, ou seja, vai assar um inhame e vai espetar as taliscas de mariô nesse inhame, né. E o terceiro, né, são inhames pilados, ou seja, você assa ou cozinha, como queira. Eu faço assado, tiro a casca, tiro a polpa, né? Maceto ele no pilão, ou seja, a gente pila esse inhame, tá? E depois rega com um pouquinho de dendê, o outro com um pouquinho de mel, e depois inhame cozido em quadradinhos, tá? Num prato que você vai regar ali com um pouquinho de mel. Então essas são as comidas que você vai servir para esse ogum na mesa ali depois. Depois disso você pode colocar, se você quiser, a caçá, você pode colocar acarajé, tá? Mas basicamente são essas as comidas de Ogunjá. Obi, orobô, mel, gin, dendê, atarê, tudo sempre vai usar para depois do orô, tá? Como que é feito o orô desse Ogum?
O orô desse Ogum é feito com galo. Todo Ogum come galo, tá? Galo é o animal de Ogum. Inclusive, um babalaô que me ajudou na minha formação, né? O Baba Ogum de Molocô, Orlando J. Santos, falecido, um grande escritor, ficou um mês na minha casa, né? Que era inclusive do Ogum. O que acontece? O Babá Orlando mesmo falava que o galo, né, na hora que ele tá falando, que ele tá cantando de manhã, cocoricó, que na verdade ele tá falando Ogunhê, né? O galo, o grito do galo seria o Ogunhê, né? O galo é o animal de Ogum. Então aqui a gente tá falando de galo, não de frango, né? Um galo bem robusto, bonito, tá? Como é um assentamento geral, né, da casa, ele não necessita cabrita, essas coisas não, tá ok? Tem gente que dá pombo para esse Ogum também, um galho e um pombo, um galho e uma galinha da Angola. Por quê? Porque todo orixá come galinha da Angola e esse Ogum ele come pombo por causa da ligação dele com Oxalá. Então você pode dar só um galho e um pombo, um galho e uma Angola, um pombo e uma Angola, né? Ou os 3 animais, como você queira, de acordo com as suas condições, tá? Esse Ogum ele não é assentado do lado de fora, ele não é assentado no portão, é um Ogum que não é assentado do lado de fora da casa, no portão, tá? É um Ogum que fica dentro de quarto de santo, tá ok? E como que é feito o assentamento desse Ogum, então? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é fazer banho, cantar folha, já que você vai assentar Ogum, né? Faça um banho de folhas, cante sassã com muitas folhas de Ogum, né? Mariô, teté, alecrim, peregum, né? Algumas folhas de Exu podem ser colocadas também, acocô, né? Muitas folhas, mas coloque bastante folhas de Ogum, tá? Por quê? Vocês vão precisar desse banho meio que em grande quantidade. Porque para a gente assentar Ogum, a gente tem que fazer o que a gente chama de muquiar Ogum, ou seja, muquiar o ferro de Ogum, tá? O que é esse muquiar? É você literalmente acender uma fogueira ou um braseiro de carvão bastante grande, tá? E ali você vai acender aquela fogueira ou aquele carvão, né? Com os temperos, ou seja, você vai pôr um pouquinho de mel, um pouquinho de gin, sal, efum, ossum, irossum, age, tudo naquela madeira e vai acender um fogo. Depois que você acende o fogo, né? A ferramenta principal do assentamento ela tem que ser muqueada, ou seja, você vai pegar ela e vai colocar ela para esquentar ali naquele fogo. A gente geralmente faz isso com todas as ferramentas de ferro que vão ser colocadas no assentamento, tá? Então a gente deixa ali no fogo praticamente até ficar vermelho, laranja, né? O ferro ficar bem quente de fato, tá? Feito isso, você pega o ferro ainda quente e imediatamente pega ele e mergulha no banho de folhas, né? Para ele poder fazer aquele shhh e soltar bastante fumaça, tá ok? Se você não tem uma bacia tão grande, né, para poder mergulhar os ferros dentro do banho de folhas, né, eu aconselho que você pegue ele então, tire ele ali do lugar de fogo, se ainda está pegando fogo, ou deixe ele ficar ali até o fogo apagar bem, né? E aí você vai jogando banho nele e deixando a fumaça e saindo, tá? Você pode fazer assim também. Se você conseguir pegar pelo menos um dos ferros e muquear e colocar no banho de folha, é muito interessante e importante. Por quê? Porque esse banho de folha, depois, as pessoas que vão participar do orô vão tomar esse banho de folha antes do orô, tá? Então a primeira coisa é cantar a folha, fazer o banho de Ogum, montar a fogueira e muquear o ferro. Depois que você muqueou o ferro, ou seja, que você já esquentou ele e esfriou no banho de folha, você vai montar o assentamento. Então você pega o assentamento, né, onde você vai colocar ali o assentamento, todas as coisas ali já limpas, né, passadas no banho de folha. Você vai pegar essas ferramentas, vai passar dendê nelas com as próprias mãos para elas ficarem lustrosas, bonitas, né? Vão colocar as coisas ali do assentamento, ou seja, a ferramenta, trilho, parafuso, perdão, a ferramenta, os parafusos, a ferradura, se for o caso, né? As coisinhas de chumbo, a bola com azougue ou o vidrinho com a gotinha de azougue, né?
os iquins, vão colocar tudo isso ali dentro do aonde vai ser o assentamento, vai colocar uma caçá lá dentro e vai fazer o orô para algum em cima disso, tá? Vai fazer o orô para algum em cima disso. A gente faz o orô para algum igual faz para Exu. Então a primeira gota vai de sangue, vai no chão, tá? Então a gente canta, né? A cantiga de fazer o orô e o sangue cair no chão, né? O egé cair no chão, que é egé balé acaraó, ogum xoxô, egé balé acaraó, ogum xoxô, né? Então você faz isso. Depois tem as outras cantigas que eu já ensinei do sangue, né? Egé balalau are macoro, egé balalau are acotunipá, egé balalau are macoro, egé balalau are acotunigé, né? E aí leva para dar orô no assentamento, né? A cantiga para dar orô para algum, independente do bicho que você está dando orô, é Ogumpa, Ejepa, Ogumpa, Ojari. Ogumpa, Ejepa, Coropá, Macambi. Ogumpa, Ejepa, Ogumpa, Ojari. Ogumpa, Ejepa, Coropá, Macambi. Você canta isso até acabar o orô, tá? Quando você vai separar a cabeça do bicho que você, o ori, né? Do animal que foi sacrificado, você canta, né? Biribirilode, Ogum Alério. Biribirilode, Ogum Alério, né? E aí, depois você vai fazer o tempero do orô ali normalmente, né? Vai jogar todos os temperos, vai cobrir com egã, depois você vai jogar obi orobô, né? Ou seja, um orô comum e corrente, tá? Se tiver dúvida sobre o orô, é só me falar. É muito importante, e eu esqueci, que toda vez que a gente vai fazer um orô, principalmente para algum, antes de fazer o orô, ou seja, de cantar as cantigas, deixar o sangue cair no chão e depois levar para o ibá, a gente tem que saudar a faca, né? É aquela cantiga que eu já ensinei para vocês em outro vídeo, e eu esqueci de falar aqui agora, né? Então você canta, pega um pouco de sal, coloca na faca, né, no obé, e apresenta ali em frente do assentamento que você vai fazer o sacrifício, o orô, né? E canta, né? Joga sal na faca e canta inhó, lobé, inhó, lobé, biribiri, lodeu, obetara, iê, biribiri, lodeu. Obetara ogum, biribiri lode, obetara iê, biribiri lode, obetara ogum. Aí depois que você fez isso, aí sim você pode começar o orô, né? Ejebalalau are macuru, ejebalalau are acotunipá. Ejebalalau are macoro, ejebalalau are acotunigé, ejebale acaraó, ogum xoxô, ejebale acaraó, ogum xoxô. Ogum pa ejepa, ogum pa ojari, ogum pa ejepa, coropá macambi. Ogum pa ejepa, ogum pa ojari, ogum pa ejepa, oropá macambi. Biribirilode, ogum alério, biribirilode, ogum alério. Feito isso, tempera o orô, cobre com penas, né? Joga ali obi para algum, conversa para algum, se for o caso. Feito isso, você vai cobrir o assentamento com bastante mariô. As taliscas do mariô que eu falei para vocês juntarem, né, e botarem para secar, algumas vocês vão usar para o paliteiro de Ogum, tá? E vão colocar no assentamento só depois. Porque se você colocar agora no orô, elas vão sujar e vão apodrecer. Então você ainda não vai colocar elas no orô, você vai colocar só alguns mariôs ali
naquele orô, né? Então você fez o orô, temperou, cobriu de pena, coloca ali alguns mariôs, limpa o chão ali, né? Do orô, para não ficar sangue, nada disso, e vai servir a mesa de Ogum, né? Com as comidas que você preparou para Ogum. E ali na hora de servir as comidas, você vai cantar, vai louvar Ogum, vai conversar com Ogum, vai pedir as coisas ali que você quer para Ogum, né? Existe uma ferramenta que se chama Alakorogun ou Akorogun. É uma ferramenta muito conhecida que toda casa de santo deve ter. Ela é tipo duas bocas de agogô, ou seja, duas bocas de agogô, e no meio delas elas são unidas por uma corrente. E aí você bate elas assim, ó. Então é duas bocas de agogô de ferro e elas são unidas por uma corrente e você bate assim, tá? Então na hora de servir a comida para algum, né? Você pode ir batendo, né? Esse alacorogum, fazer o barulho de ferro durante todo o orô, né? Na hora de servir as comidas todo o tempo, saudando Ogum. Ogunhê, cambele, cambiodé, acarone, saleu, xobibão, xobinique, Ogum é fejor, um só com Ogum, acorinho, Ogunhê. E patacuri, Ogum, Ogum dalecó. Eniaderan, Ogundalecó, Eniaderan, Ogum toador, Eniaderan, Ogum toador, Eniaderan, Ogum, Acajalonim, Ogum Massaô, Queberujá, Apadá, Ogum Massaô, Queberujá, Apajalonim, Ogumaçaô, Queberujá, Apajá, Ogumaçaô, Queberujá, Ogunde, Arere, Ire, Ire, Ogunjá, Acorade, Onire, Ire, Ire, Ogunjá, Ogum Bragada, Ogum Bragada, Coro Bragada, Ogum Bragada. Ogum, ó, birinquim, ogunhê! Reza bastante para Ogum, batendo alacorô, né, antes do orô. Dá um orô muito bem feito ali em Ogum, sobra bastante gin, bota todo mundo que está participando para mastigar a tarê só para gin. Como eu disse, bota gente para bater o alacorô Ogum, não tem um alacorô Ogum, pega duas peças de ferro, dois facão, algo, né, nesse sentido, e bate o agogô, né, porque Ogum é um orixá de barulho, é um orixá alegre, né, um orixá que a gente reza com muito fervor para Ogum, né. E depois, o que vai acontecer? Você vai fazer o orô ali para Ogum, servir as comidas e depois você pode cantar cantigas para acalmar Ogum, né? Porque no início do orô a gente canta cantigas mais que esquenta, né? Algum orixá que esquenta o barracão, que as pessoas começam a virar e o tambor batendo, as pessoas começam a rodar, porque é um orixá muito presente, um orixá muito quente, né? Depois, você pode cantar cantigas para acalmar algum, né? Ali na hora que você vai servir as comidas, depois do orô, você canta Ogum Tolode, Eja Belé. Ogum Tolode, Eja Belé. Opa, oscilogum já, Eja Belé. Opa, ociogun já, Eja Belé. Acalme, Ogum, acalma, Ogum, né? Não faça guerra. Ogum, tolodeja Belé. Ogum, tolodeja Belé. Ofa, ociogun já, Eja Belé. Opa, ociogun já, Eja Belé. E mano lepoço da caia, mano e agaú. Ogum toboloni jogo, toboloni so. E mano e mano lepos nado.
Emanuea, Manuleposnado, acalma Ogum, tá? Nesse momento, que depois que você serviu ali um pouco já serviu ali as, as comidas no pé do orixá, né? Que você acalmou, apaziguou Ogum, você pode pegar aqueles grãos que foram torrados que foi servido ali, jogar na casa um pouco, né? Você pode pegar literalmente lá da mesa depois, jogar um pouco no assentamento, jogar no quarto de santo, jogar nas pessoas que estão na casa, tá? O, os grãos germinados, não precisa ser tudo, só um punhado, tá? E depois você pode voltar com o resto para lá. Pega os grãos que foram germinados, ou seja, os grãos que estão crus, né, que foram colocados de molho, depois escorridos, estão crus, joga isso no terreiro da casa, na porta da casa, em cima da casa, nas pessoas, né? Tanto os grãos torrados quanto os grãos crus ali, né? Para quê? Para multiplicar, para dar abundância, prosperidade. Esse é um Ogum, é um orixá, né? Como eu disse, da fartura, da multiplicação. E nesse sentido também, o que você pode colocar além no Ibá? Você pode colocar búzios, porque búzios sempre vai representar dinheiro, prosperidade. Você pode colocar moedas, tá? Ali dentro daquele Ogum. Você pode colocar nota de dinheiro dentro daquele Ogum, tá? Você pode colocar idezinhos de ferro, aqueles ibózinhos, né, de ferro para Ogum, tá? Isso tudo também pode ser colocado para complementar o assentamento. O que vocês vão fazer depois? Depois de feito o orô, feito o sacrifício, tudo, né? Tem que dar o ossé, fazer a limpeza, tá? Esse Ogum vocês vão então lavar ele, vão fazer o ossé deles com banho de folha, tá? Depois de 1, 2, 3 dias, eu não sei quanto tempo vocês deixam aí na casa de vocês, tá ok? E vocês então vão fazer o seguinte, vão pegar as taliscas de mariô que vocês fizeram os mariôs e colocaram para secar, vocês vão pegar essas taliscas de mariô, colocar elas dentro do assentamento e cobrir esse Ogum com muito, 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 muito mariô. Tá? Esse é um Ogum que ninguém vê o que está lá dentro. Por quê? Porque ele é muito coberto de mariô, tá? Com as taliscas ali de mariô. E depois disso, né, como eu disse, renova-se esses mariôs anualmente ou nas festas e obrigações de Ogum. Tá? Uma quartinha com água, ali sempre no pé desse Ogum, e pronto, né? Esse Ogum já está pronto. É assim que se arruma Ogunjá. Como eu disse, vocês, para ficarem mais bonitos ainda, esse assentamento, vocês podem fazer uma conta verde, vocês podem fazer um Oxumbetá verde, né? Ou só um fio de conta mesmo verde, né? De miçanga simples para colocar ali em cima daquele assentamento. E é isso, tá? O Ogunjá é assim que se arruma, tá ok? Falamos aqui então de cantigas, comidas, orô, assentamento. Tentei resumir ao máximo o vídeo e tá com 40 minutos, né? Enfim, se vocês tiverem dúvida, perguntas, podem me fazer no privado ou pelo grupo do WhatsApp, que aí eu respondo para todo mundo. Até o próximo vídeo sobre as cantigas de Ori e Bori de Candomblé. Tchau, tchau.